Escuta o meu conselho, nunca compre uma casa sem verificar exatamente o que há dentro do sótão desse lugar. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat, tô bem feliz de estar com vocês em mais um vídeo. E hoje temos resenha de um suspense psicológico que eu li recentemente, achei muito legal. Eu precisava vir aqui comentar com vocês sobre ele, que é o Tudo em Família, do John Marrs. Lá fora, esse livro é super adorado, muita gente gosta bastante dele. Inclusive, eu ouvi falar dele antes dele ser publicado aqui no Brasil, então eu tava super curiosa e ansiosa pra ler. Esse é um suspense psicológico sobre casa misteriosa, casa macabra, que é um assunto que eu adoro ler. Então eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar também dessa história, mas bora lá. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books com tradução do Vinícius Loureiro. Nesse livro nós teremos um casal que realiza o sonho de comprar a casa própria. Eles estão esperando o primeiro filho, então tem muitas expectativas para o futuro, e eles compram essa casa vitoriana que tá meio que caindo aos pedaços, mas cabia no orçamento deles. E eles resolvem reformar o lugar para viver ali, mesmo que isso custe tempo e um pouco de dinheiro também. Esse casal, que é a Mia e o Finn, então eles se lançam ali a fazer a reforma dessa casa, na esperança de que o lugar se torne um lar para eles e para o filho que está para nascer. Porém, durante a reforma, a Mia, ela tá em determinado cômodo quando ela percebe embaixo de um papel de parede rasgado uma mensagem estranha escrita numa caligrafia infantil. A mensagem diz basicamente: eu vou salvar elas do sótão. Ela fica super intrigada e se pergunta: como assim do sótão? O que tem lá em cima para ser salvo? E adivinhem, é claro que eles vão lá dar uma olhada e o que eles vão encontrar lá vai ser simplesmente pior do que os piores pesadelos deles. Aqui eu não vou contar pra vocês, tá, o que eles vão encontrar no sótão, vou deixar aqui o mistério no ar, mas é realmente terrível e vai mudar a vida deles pra sempre. Esse livro vai ser contado em mais de uma voz, a gente vai ter a Mia, a narrativa do Finn e a narrativa dos sogros da Mia também, que é a Debbie e o Dave. Com essas vozes narrativas que se alternam pra contar essa situação macabra que eles estão vivendo, você percebe que os problemas ali são maiores ainda, porque é uma família que tem uma certa desarmonia ali entre eles. A Mia não se dá muito bem com a sogra, o sogro tem ali os seus mistérios, é um cara caladão, que vive na dele, mas você percebe que tem algo mais por trás. O Finn é um marido que sinceramente não é lá dos melhores, então a coisa toda ali, ela vai aumentando conforme você vai lendo as narrativas dos quatro e você percebe que a casa talvez seja o menor dos problemas dessa família. Também teremos uma narrativa misteriosa contada por uma voz de alguém que morou naquela casa na infância. E é uma pessoa bem perturbada, você vai descobrir logo de início isso. Então pode ser que ela tenha conexão direta com as terríveis coisas que eles encontraram ali no sótão. A Mia, ela é um personagem que ela vai ficar muito abalada pelo que eles encontraram, porque ela vai ter o bebê, isso vai fazer com que ela tenha quase uma depressão pós-parto, ela fica muito deprimida com o que aconteceu, a perda da casa, o que eles encontraram no sótão, ela tá desestabilizada emocionalmente, ali a relação com a família não tá legal, e ela é uma personagem que ela resolve que ela vai tentar descobrir mais sobre aquilo tudo, sobre aquela história, então ela vai começar a fazer perguntas, ela vai começar a fuçar, é aquela fofoqueira básica que a gente sempre precisa num suspense psicológico, né? Afinal, se ninguém cutucar a onça com vara curta, a gente não tem história. Então a Mia vai ser essa pessoa que vai fazer isso, e ela vai começar a descobrir ali algumas coisas um pouco incômodas sobre a família do marido dela. Todos os personagens aqui, eles são esquivos, eles são misteriosos, você não sabe se eles estão ou não contando a verdade sobre eles, sobre a casa deles e tudo mais. É um daqueles livros que você não sabe se confia muito bem nessas pessoas. E sendo um suspense psicológico, a minha dica é: não confie em ninguém, né? A gente sabe que não tem como confiar nas pessoas quando coisas assim acontecem. O ritmo do livro é ótimo, os capítulos são curtinhos, então isso instiga você a ler mais. Você começa a ficar intrigado ali, querendo formar o quebra-cabeça completo, a história da Mia, essa família dela, o que eles encontraram no sótão, o mistério da casa, quem morava lá, como é que a coisa acontece, né? Esse é um livro que você tem uma vontade muito grande de montar um quebra-cabeça em ordem cronológica para entender as coisas, como elas foram acontecendo. E cada personagem parece ser mais obscuro que o outro, né? Então fica parecendo que a casa, na verdade, ela é só o estopim para coisas muito maiores e muito mais terríveis. Foi um livro muito prazeroso de fazer
fazer leitura, apesar de ser um suspense com coisas macabras, digamos, e com um assunto bem delicado quando você descobre o que eles encontraram no sótão. Eu adivinhei os 2 plot twists da história, não achei difícil de descobrir o que estava acontecendo. Eu acho, inclusive, que o autor facilita que a gente levante hipóteses que são muito assertivas, mas assim, descobrir os plot twists não estragou a minha experiência, porque eu continuei curiosa, eu queria continuar lendo, a escrita é gostosa, então realmente não foi uma coisa que me atrapalhou, eu descobri logo o que tinha acontecido. Eu acho que o autor nem faz muito esforço, sabe, pra dificultar a nossa vida, porque tem um grupo de personagens tão limitado no livro que quando você começa a levantar hipóteses, provavelmente uma das hipóteses vai ser certeira. Mas mesmo assim, foi muito legal de ler, gostei bastante do livro. Eu ainda acho que algumas pessoas serão surpreendidas. E, gente, eu adoro esse clima de casa misteriosa, casa onde coisas terríveis aconteceram, casas com segredos, com sótão, com porão, macabro, cheio de coisas. É uma coisa que eu adoro ler sobre isso, então pra mim tava ótimo, mesmo eu tendo adivinhado o que tava acontecendo. Continuei lendo super curiosa. E tem 2 detalhes que eu achei bem interessantes da escrita do John Marrs. O primeiro é que ele te entrega o primeiro plot twist na metade do livro. Pois é, ele vai te contar metade da verdade já no meio do livro. E eu sei que muitas pessoas podem achar que isso é um pouco anticlímax, né? Você entregar uma parte da sua história logo na metade, depois o que você vai esperar? Mas eu acho que esse é um recurso narrativo muito interessante, porque, na minha opinião, o que ele mostra aqui, quando ele entrega um pouco ali na metade, é que a gente continua a acompanhar a história sabendo da verdade, quando outros personagens não sabem. Então a gente percebe o quanto, às vezes, a maldade, o quanto aquela pessoa que, na verdade, esconde um segredo terrível, ela vive tranquilamente, ela segue os seus dias e tudo mais, ela cresce, ela faz as suas coisas, ela vive a sua vida no meio da vida normal, no meio da vida rotineira e comum, e você fica na expectativa também de saber se os outros personagens vão conseguir descobrir a verdade quando a gente já sabe. E o segundo detalhe é o finalzinho do livro, a última página, ele entrega uma questão macabra pra gente, e eu achei bem colocada, e eu gostei desse finalzinho, achei ele apocalíptico, terrível, triste e tenebroso ao mesmo tempo, então eu acho que muitas pessoas também podem ficar intrigadas com o final. Inclusive eu tô aqui gravando pra vocês e eu tô ficando com vontade de discutir o final, eu acho que eu vou fazer uma parte com spoilers, hein? Bora lá? Vem comigo? Só segue se você já tiver lido esse livro, ok? Não me responsabilizo por você ficar sabendo do final sem ter lido. Vamos falar, porque eu preciso falar sobre o final desse livro? Então, né, a gente descobre ali aquela voz misteriosa, o assassino misterioso que desvivia crianças, né? Era a Debbie, né? Era a sogra da Mia. E essa é a revelação que vem na metade do livro e que foi a primeira que eu adivinhei tranquilamente. E por que eu adivinhei? Porque o autor faz muita força para apontar que o assassino é o Dave, o marido da Debbie. Mas assim, quando o autor aponta para um lado, eu vou pro outro. Então, quando o autor disse, eu acho que o Dave é o assassino, eu falei, não, é a Debbie. É a Debbie. Sabe por quê? Porque aquela voz misteriosa que a gente tem ao longo do livro, não sei se vocês repararam, ela não tem gênero. O autor escreve sem gênero. Aí eu pensei, cara, isso com certeza é uma mulher falando. E era a Debbie, né? A gente descobre que a Debbie era uma assassina em série, os pais dela eram assassinos em séries, ela aprendeu e se tornou também. Então, assim, essa revelação do meio do livro, eu achei super tranquila de adivinhar. Acho até que o autor entrega fácil demais ela, mas achei boa. Achei um plot legal, assim, um plot interessante. E aí depois a gente vai acompanhando, né, as maquinações da Debbie pra destruir a sua nora, a Mia, que é a responsável por trazer tudo à tona e descobrir o que tem no sótão, né, que eram os corpos infelizmente, das crianças e tal. E agora, gente, o finalzinho, a finaleira. Outra coisa que eu também adivinhei, mas mesmo assim eu achei que foi bem colocada, a gente descobre que o Finn também se torna um assassino ao final, né? Ele começa a eliminar pessoas ao redor da Mia, porque ele quer ficar com a esposa, quer ficar com ela, e ele começa a matar umas pessoas também, né? E ele, inclusive, sabia tudo que a mãe fazia, ele sabia que a mãe era uma assassina e tal. E eu achei isso fácil de adivinhar, e eu vou contar pra vocês por quê. Porque lá na narrativa daquele personagem misterioso, eu acho que quem leu também talvez tenha prestado atenção na narrativa, que ela diz em certo momento que ela teve um comparsa que ela tentou ensinar, mas ele não quis.
Aí quando ela falou isso, e eu já achava que era Debbie, eu pensei, eu acho que ela tentou ensinar o filho. Eu acho que ela tentou ensinar o Finn e o Finn não quis. E era isso mesmo, realmente o Finn, né, era essa pessoa. E o finalzinho macabro, gente, eu achei muito macabro, mas eu acho que ficou bem colocado dentro da história, que é esse final, né, que você descobre que o Finn começa a ensinar o filhinho dele, o bebezinho, nas artes do assassinato. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que família! Eu acho que isso é o mais legal do livro, é que realmente a história toda tá aqui, ó, no título, Tudo em Família. Na verdade, esse título é quase um spoiler, né? Se você pensar que existe todo um mistério na história e o título do livro se chama Tudo em Família, meio que aponta, né, que o problema tá na família, o problema tá nesses 4 personagens que a gente vai acompanhar ao longo da narrativa. Fiquei com pena da Mia, porque a coitada tá casada com um maluco, ela, coitada, era a nora de uma doida, o sogro também não era lá essas coisas, e o marido agora é um assassino também, ou seja, ela se enfiou na lama totalmente, né? E o marido já tá ensinando o filhinho bebê a fazer as coisas erradas, então eu não sei o que vai ser da Mia, não. Eu espero que ela seja esperta e que ela consiga se livrar disso tudo em algum momento, mas eu acho que não vai acontecer, não. Eu achei, gente, que ele é um livro bem macabro, ele tem essa parte pesada, né, que é das mortes, o conjunto das coisas que a Debbie fez ao longo da vida e tal, mas assim, ao mesmo tempo, ele é um livro que ele é fácil de ler, que você segue lendo super curioso, e apesar de eu ter achado que as duas reviravoltas, né, tanto a da Debbie quanto a do Finn, são fáceis de você levantar a hipótese, porque o autor te dá as pistas na narrativa, ainda vai pegar muito gente de surpresa. Eu quero saber se você foi pego de surpresa. Comenta aqui embaixo comigo, só lembra de colocar spoiler, dá um espaço e comenta o que você quiser comentar sobre o final, tá? Mas enfim, foi um final que eu fiquei, meu Deus, que gente doida. Eu já tava achando que a família toda era desestabilizada ao longo da história inteira. E aí quando chega no final e você descobre que o fim é ainda pior do que a encomenda, eu fiquei, meu Deus do céu, realmente tudo em família, né? A desgraça tava toda na família. Indico bastante pra quem gosta de suspense psicológico, eu acho que vai pegar muita gente de surpresa. Enfim, foi uma ótima experiência e eu espero que o Joe Moore seja mais publicado aqui no Brasil. É um autor que eu acho que ele tem muito a nos entregar, então eu espero sim conseguir ler outras coisas dele. Vou deixar o link desse bonitão aqui embaixo, tá? No box pra vocês. Comentem comigo se vocês já tiverem feito a leitura. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.